Nos últimos tempos, muita gente voltou a falar do começo dos anos 2000, de uma época em que a tecnologia parecia ser mais vibrante, mais verdinha e, por que não, otimista. Pelo menos é isso que as pessoas acham que o Fruitige Arrow significava. Acontece que esse visual talvez não tenha sido bem o que muita gente diz que foi, assim como o ano de 2006 e muito menos o de 2016 também não. O lance é que tem algo nessas épocas que está nos assombrando até hoje, e acredito que precisamos falar a respeito. Aliás, esse definitivamente não é um episódio só para quem curte tecnologia. Mas antes de continuar, vamos fazer aqui um exercício criativo. Imagina só voltar no tempo e ver as cenas de O Diabo Veste Prada pra todo lado, ouvir grandes hits do Timbaland e dar de cara com Orkut. Isso que eu descrevi pode ser tanto uma trend do TikTok quanto a premissa de Volta aos 15, série brasileira da Netflix que estreou no comecinho de 2022 e acompanha a Anitta, uma mulher de 30 anos insatisfeita com a vida que viaja no tempo para quando era uma adolescente, depois de acessar seu antigo blog. De Volta aos 15, assim como Stranger Things, são produções que representam muito bem o que um artigo do New York Times definiu como a era do algoritmo. Uma era onde as histórias são compradas ou montadas cirurgicamente com base no comportamento que os usuários expressam nas plataformas. Os aplicativos sabem o que você mais procura, mais assiste até quando para de olhar para a tela e começa a prestar atenção em outra coisa. Com isso, as empresas que produzem esses apps pegam esse mundaréu de informações e constroem um novo produto para você. A questão aqui é, porque todos esses dados que as Big Techs coletam da gente apontam que o que mais queremos é nostalgia. Algo que remeta de alguma forma ao passado. Talvez porque não estejamos olhando do jeito certo nem para o passado e nem para as pílulas de nostalgia que o mercado tem nos oferecido. E é aqui que eu puxo de volta a Fruitige Arrow e te digo que essa estética não queria projetar uma maior conexão entre o homem, a tecnologia e a natureza. Ela só queria te fazer trabalhar mais, assim como o Windows XP. Ou seja, não dá pra lembrar com carinho desses dois boys lixo aí não. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelson Douglas, sou pesquisador de cultura digital e esse é o Fase 2, um canal sobre tecnologia, inovação, cultura pop e sociedade. Aproveite esse momento para assinar o canal e não perder os próximos episódios. E eu sei que eu comecei jogando uma penca de termos aqui, tipo nostalgia, anos 2000, algoritmo, Fruitige Arrow, mas eu juro que aos poucos tudo vai se conectar bonitinho e fará bastante sentido. Só que antes, eu preciso voltar um pouco mais na linha do tempo, tá? Preciso que você venha comigo para os anos 90, mais precisamente para um cenário da cultura hacker e da música eletrônica dessa época. Hoje, quando lemos sobre inovação, tecnologia e coisa e tal, eu sei que tudo remete imageticamente a lugares tipo a Faria Lima. Mas nem sempre foi assim. No começo dos anos 90, ainda existia um resquício do imaginário que relacionava a informática mais básica de todas a hackers, e, por sua vez, a transgressão e a contracultura. Basta olhar a turma do filme Hackers, Piratas do Computador, lá de 95 com Angelina Jolie. E qual era o som que mais ornava com essa turma? O da música eletrônica. No começo dos anos 90, explodiram na Europa e nos Estados Unidos as trances, que vinham empacotadas com uma aura de transcendência digital que combinava muito com o então espírito hacker. E eu sei que dá para descambar em uma conexão fortíssima do Psytrance com a propaganda sionista, mas eu não vou entrar por esse caminho hoje. Voltando, é nessa explosão bacana da música eletrônica que temos a chegada de uma galera cabulosa para o cenário, como o The Prod e o FX Green. A propósito, essa é a capa do primeiro disco do FX Green, lá de 1992. E esse é o logotipo do Half-Life, um dos games de maior sucesso da história, lançado em 1998. Coincidência? Nunca saberemos. Mark Fisher, o blogueiro rockstar e pensador tecnopolítico, chegou a dizer que a música eletrônica dos anos 90 era a linguagem do futuro, mostrando que as análises daquele cenário extrapolaram as revistas culturais ou laboratórios de informática. E essa linguagem não era só musical ou tecnológica, era também visual. A estética que misturava o estilão das raves underground com as luzes dos monitores e o ideário hacker ganhou o nome de Year 2K Futurism, ou futurismo dos anos 2000. O problema é que existe um abismo gigante entre o que as pessoas imaginam e o que a arte e a cultura entrega daquilo que as empresas desejam. Nos anos 90, as empresas adotaram de vez o Windows, em muito por conta do Windows 95.
considerado um enorme ponto de inflexão que levou de vez a informática para o mundo dos negócios e até ajudou a baratear o custo dos computadores. Acontece que as máquinas da época não davam conta de entregar aquilo que a literatura de ficção científica ou até os posters de raves projetavam no design para o futuro. A interface do Windows era centrada no cinza com bordas retas e ícones de 16 ou 256 cores. Era um design puramente funcional e padrado, igualinho à arquitetura dos escritórios daquele tempo. A década de 90 é marcada por escritórios com tecidos em tons neutros e foscos, móveis de melamina e plástico rígido, além de paredes modulares que isolavam o trabalhador, mas não a ponto de dar privacidade para ele, claro. Tudo com o objetivo de encaixar o máximo de pessoas sob o mesmo teto. O arquiteto Douglas Murphy escreveu que essa fazenda de cubículos que virou os escritórios do final do século XX buscava a neutralidade absoluta para que o trabalhador se sentisse apenas uma peça de uma máquina, sem distrações sensoriais ou estéticas. De quebra, essas escolhas por tons neutros e materiais sintéticos, lá nos escritórios dos anos 90, reforçou a ideia de que a história e a subjetividade humana foram substituídas pela pura funcionalidade. Não era para ninguém ter identidade ali, não. O resultado dessas escolhas empresariais a gente pode ver traduzido no cinema. The Matrix, Como Enlouquecer Seu Chefe, Beleza Americana e Clube da Luta apontam o espírito do final dos anos 90, quando a monotonia e a padronização dos escritórios tiraram a identidade e os desejos dos trabalhadores. Com isso, além de vários conflitos e problemas sociais, as empresas encararam uma ampla rotatividade de funcionários. Mas não tem problema que o mercado não resolva com seu grande amigo, o design. Na meiuca dos anos 2000, a Microsoft lançou o Windows Millennium, a primeira edição do sistema pensada para usuários domésticos. O sucesso do Windows 95 e do Windows 98 fez muita gente levar o programa para casa, mesmo com ele tendo como foco o ambiente profissional. Daí veio a ideia da Microsoft em aquecer ainda mais as vendas do público Home Edition. E o Windows Millennium foi exatamente isso, um aquecimento. Porque enquanto eles colocavam esse produto no mercado, outro, ainda maior, mais disruptivo, era criado, o Windows XP. O design Fruity Arrow, que muita gente diz sentir saudades e que moldou parte do imaginário sobre a tecnologia dos anos 2000, nasce sim ali por volta de 2006. Mas o seu pontapé inicial vem mesmo daqui, do Windows XP. Com o poder do processamento nos computadores maior do que era lá na década de 90, com o Windows XP, a Microsoft poderia abandonar aquele cinza quadradíssimo e abraçar um monte de cores, além de chuchar papel de parede bonito na tela de todo mundo. E foi isso que ela fez. Tacou o canto arredondado nas janelas, ícones mais modernos nas telas e até aquele papel de parede clássico de uma colina esverdeada, reconhecido até hoje por muita gente. Mas antes de você ficar aí com uma nostalgia danada e um calor no coração achando que o XP era o seu ursinho de pelúcia da infância, deixa eu te lembrar que nada aqui foi feito de forma artística buscando o bem-estar ou a evolução da humanidade. Estamos falando de uma empresa tentando aumentar seu lucro, só isso mesmo, e usando você para isso, ainda que fosse necessário te fazer trabalhar mais. Aqui no Fase 2 tem um episódio inteiro sobre como o design é usado a favor do mercado desde sempre. Então não vou nem entrar muito nessa discussão nesse programa. Depois deu uma passadinha por lá. O card deve estar aparecendo em algum canto aqui da tela. Aliás, se você chegou até aqui, vou te pedir para deixar um like e seguir o Fase 2 lá no Instagram, onde tem muita coisa legal. Por exemplo, outro dia publiquei uma postagem sobre a retirada dos orelhões públicos pelo Brasil afora, citando alguns lugares do mundo onde encontram novas funções para eles, e até um vídeo mais curto sobre o plano de Donald Trump para a Groenlândia, e que tem tudo a ver com o game BioShock. Se eu fosse você, começava a seguir, hein? Continuando, o fato é que o cinza do Windows e dos escritórios não estava fazendo bem para a produtividade da força de trabalho. Era necessário colocar um pouco mais de cor no sistema, e se isso, de quebra, fizesse com que o funcionário trabalhasse para além do combinado, melhor ainda. Foi então que os desenvolvedores, designers e publicitários colocaram a mão na massa atrás de uma saída. Raymond Chen, que foi um dos grandes desenvolvedores por trás do Windows durante décadas, deixou um post no devblog da Microsoft falando sobre as pesquisas que foram feitas para a produção do design do Windows XP e sobre o fato de que a estética ficar entre algo ao mesmo tempo empresarial e doméstico foi visto com muito interesse pela empresa. Outra coisa, aquela imagem das colinas verdes, capturada pelo fotógrafo Charles O'Rear, ela não virou papel de parede do XP à toa.
Ela trazia a identidade visual da empresa, com o verde e o azul, tinha um aspecto globalizado que funcionaria em praticamente todo lugar do mundo, ao contrário daquele outro papel de parede com as dunas também inseridas no XP, e por fim, acalmava os ânimos do trabalhador, simulando uma olhadinha pela janela do escritório. Ó que fofos! Existia também a concorrência. No ano de 2000, a Apple lançou a interface Aqua para o seu sistema operacional. Na Aqua, tudo era redondinho, com brilhos e reflexos, o que combinava muito com o lindíssimo e translúcido iMac G3. Com essa, não dava mais para a Microsoft continuar sendo retinha e careta com tudo. E é aqui que a história toma um rumo ainda maior. Sabe o papo de que a Microsoft não ligava para a pirataria doméstica do Windows? Então, com o sistema sendo levado e desejado dentro dos lares, não era só mais fácil levar trabalho para casa. Era mais fácil também acostumar boa parte do mundo com aquele tipo de design, de funcionalidades, e assim as empresas seriam obrigadas a adotar o Windows nos escritórios, já que ele seria o sistema mais difundido na sociedade. Ou seja, o Windows XP era tipo a piscina de bolinha dos escritórios. Você olha, acha que aquilo é divertido e inofensivo, porque é colorido, até meio bobinho, mas na real a parada só tá ali para te fazer render mais para a empresa. Mas eu também não vou ficar aqui falando que tudo é tão horrível assim. Do lançamento do Windows XP em 2001 até o lançamento do Windows Vista no final de 2006, o número de usuários não empresariais do sistema explodiu, o que fez com que muita gente criasse ferramentas digitais ou capinhas para elas com a sua cara. Não bastava ser um dos mais de 60 milhões de usuários do Inamp, você precisava ter o player instalado com a sua própria skin. Cada usuário do MSN tinha uma versão mais colorida que a outra. Existia na população, ainda que bem na superfície, um certo domínio da tecnologia, ou pelo menos um conhecimento básico sobre ela para que fosse possível alterá-la minimamente. A propósito, a estética Frutiger Arrow surgiu por aqui na timeline por volta de 2005, mas a gente ainda não chamava aquilo por esse nome. O Frutiger Arrow tem como características a predominância das cores verde e azul, remetendo à identidade visual da Microsoft. Como o Windows XP inseriu no sistema belíssimas imagens da natureza, tudo meio que combinava com o Technozen, estilo que crescia no Japão e era representado não só no design, mas também na música, arquitetura e por aí vai. O Technozen trazia uma mistura do minimalismo com elementos naturais, brilhos, reflexos e transparências. Aliás, se você ver hoje o game Mirror's Edge, vai encontrar uma pancada de referências a esse estilo por lá. Essa absorção do Technozen japonês pelo Frutiger Arrow fazia muito sentido para o mercado que estava numa onda de escritório jardim que se inspiraram no conceito de biofilia que dizia que os seres humanos têm uma conexão inata com a natureza. A Bjork então super concordou com a tese e até fez um disco em parceria com a Apple. Daí foi um pulo para várias consultorias de design começarem a usar essa teoria para justificar a inserção de plantas, luz natural e paletas azul-verde nos escritórios. Uma natureza domesticada que não deixava a exaustão ser percebida tão facilmente. Uma observação importante: o termo Frutiger Arrow surgiu em 2017, depois que a onda passou, numa referência ao designer suíço Adrian Frutiger, criador da fonte Frutiger, usada no Arrow, a interface translúcida lançada com Windows Vista em 2006. E Arrow era um acrônimo para autêntico, energético, reflexivo e aberto. Bem, dizem que esse curto espaço de tempo, de 2001 a 2006, deixou a gente sonhar com uma tecnologia, com um futuro, talvez, que parecia ser bem interessante e diferente do que vemos hoje. Mas, na real, isso só rolava dentro daquela bolha da tecnologia controlada pelas Big Techs. Nas artes e até na cultura pop, onde a nossa realidade era melhor absorvida e transformada, se você prestasse atenção, veria que a história não era bem essa não. Menos de 2 anos após o 11 de setembro, Michael Moore levou o seu Oscar por Tiros em Columbine, um importante documentário que fala, dentre vários temas, sobre o problema do acesso facilitado às armas de fogo nos Estados Unidos, e a conexão entre essa facilidade e os tiroteios nas escolas. Em 2004, o Green Day lançava American Idiot, talvez seu melhor disco, uma grande ópera punk com músicas que falavam sobre a desilusão de uma geração estadunidense que atingiu a maioridade num período marcado por eventos como o 11 de setembro e a guerra no Iraque.
Em 2006, a maravilhosa ficção científica Filhos da Esperança chegava aos cinemas, mostrando um futuro onde a sociedade foi para as cucuias, mas ninguém deixava de trabalhar por causa disso. Um ano depois, em 2007, a palestra documentária Uma Verdade Inconveniente sobre o aquecimento global levaria o Oscar para casa e um ano depois, em 2008, temos uma das maiores crises financeiras das últimas décadas. Crise essa que fez brotar o termo Recession Pop, com nomes como Lady Gaga, Rihanna e Black Eyed Peas trazendo para a música uma onda de escapismo bastante catártica diante das dificuldades econômicas e da ansiedade da época. Às vezes até sem deixar tão de lado o contexto. Basta olhar com cuidado para o disco Super Daft Punk, futurista e cheio de neon, que o Black Eyed Peas lançou por ali em 2009 com o título de The End. E para quem ainda se divertia com as transparentes cores da tecnologia, calma que as mesmas Big Techs que diziam que o futuro era verde, azul e cheio de vida, também iriam acabar com essa história rapidinho. Quando no comecinho de 2007, Steve Jobs subiu ao palco da Macworld Conference em São Francisco para apresentar o primeiro iPhone, não só a informática, como a internet também era cheia de vida e movimento, e muito por conta do Flash, que estava para todo lado. Depois desse lançamento, a história iria mudar. Lá atrás, no começo dos anos 2000, a Apple já havia reclamado que o Aqua, apesar de lindo, comia bastante do processamento dos iMacs, e era preciso parar com essa gracinha. Steve Jobs trouxe exatamente essa mensagem junto com o iPhone. Para se ter aquele aparelho nas mãos, a internet e a tecnologia precisariam parar com aquela festa toda, senão não teria bateria que desse conta. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o iPhone, a popularização dos smartphones e, com isso, a explosão de tamanhos de telas diferentes, a internet aposentou o flash e os sistemas cheios de transparências, brilhos e efeitos precisaram migrar para o design flat, ou a alegria corporativa. Aqui é que morre de vez aquele desejo de transgressão hacker lá do início dos anos 90. Se no período áureo do Frutiger ainda existia alguma conexão, ainda que clean demais, com o passado mais rebelde da informática, nesse momento, onde as empresas fecham de vez seus softwares e hardwares, damos adeus a praticamente qualquer possibilidade de inserir a nossa identidade na tecnologia. Dito isso, minha opinião é que as pessoas não sentem saudades do Orkut, das skins do Inamp, do estilo Frutiger ou de qualquer coisa desse tipo. Acho que elas sentem falta é de ter liberdade, o tempo ou a esperança de um futuro que elas mesmas tinham quando usavam essas tecnologias. Vem comigo. Como eu disse aqui, a ideia de que no futuro a tecnologia seria mais verde, ligada à natureza e tudo mais, não era bem o que estava colocado em 2006. A gente só vivia dentro de uma grande identidade de marca da Microsoft e da Apple. Hoje, qualquer ferramenta tech funciona melhor do que as que tínhamos antes. Dá para criticar, e com razão, a presença de IA em tudo, a plataformização, a enxurrada de funções sociais e por aí vai. Mas não dá para dizer que as ferramentas em si engasgam como antes. A questão é que a memória, sim, ela não vem com imagem em 4K. Ela é meio difusa, e por isso pode fazer com que a gente esqueça de vários fatos não tão legais de alguma época. E se a gente vive numa realidade conduzida por empresas, acabamos caindo numa armadilha nostálgica que nos conduz por uma saudade de experiências com marcas e produtos, e não com as boas experiências da vida. Vem cá, você sente saudade do Orkut ou do fato de entrar na internet não ser algo que você faz o dia todo? Você sente mais saudades daqueles filmes de 2006 ou de estar em um momento da vida onde acreditava que estudando teria um bom trabalho, uma casa própria e tudo mais no futuro? Você sente saudades do flogão ou das fotos que iam pra lá com seus amigos numa época mais simples? Voltando uma parte lá do começo do episódio, sabe por que a Netflix e os algoritmos das redes acertam que a nostalgia funciona tão bem com a gente? Porque vivemos sendo assombrados por futuros que nos foram prometidos, mas não foram entregues. E o nome disso é assombrologia. Mark Fisher, o blogueiro rockstar e pensador tecnopolítico que eu comentei no comecinho, desenvolveu essa ideia ampliando uma teoria inicial de Jacques Derrida. O resumo da assombrologia é o seguinte: ao longo do século XX foi colocada para a gente uma visão linear do progresso, onde com os movimentos trabalhistas e de direitos civis, junto aos avanços inclusive tecnológicos, teremos de tudo, de empregos para todos, um mundo sem poluição, comida de qualidade e por aí vai. Como sabemos, não foi bem assim que aconteceu. E aí, como o sistema atual não projeta uma alternativa de futuro melhor, o lance é ficar escavando o passado o tempo todo. Aquela música bacana lá do Black Eyed Peas foi um exemplo disso.
Algo presente numa realidade melancólica, porém cheia de referências pra cima do passado da música eletrônica da década de 90 ou 80. Mas pra terminar, eu não vou deixar o episódio acabar com um clima pra baixo. Existem algumas saídas para essa enrascada em que estamos inseridos. E uma das mais interessantes é aloprar. Se lá atrás, na época das raves underground, hackers de computadores com telas verdes e menos internet, o futuro era pensado para fora de uma plataforma tecnológica, talvez devamos voltar a botar a imaginação por aí mesmo. Em caminhos menos padronizados e com expectativas, sim, bem para cima. Talvez devamos desenhar o futuro com a mesma liberdade criativa com que, sei lá, desenhávamos uma skin para o Inamp, uma capinha para o MSN ou uma prancha de skate.